As brumas do tempo conservam na memória as lendas, as histórias dos lugares que habitamos. Esta é a história da bonita vila de Moura, em Portugal, antes Almenirá. Corria o ano de 1226 e em Almenirá vivia uma princesa moura de extraordinária beleza. Era filha do poderoso governador Abu Hassan. Dizem que nas noites amenas, em que a terra se prateava de luar, a bela Salúquia, esse era o nome dela, passava horas entoando cantos que deixavam os homens enamorados. Acontece que um dia passava por ali um cavaleiro português. Jorge Henrique, o seu nome se perdeu no tempo. Mas quando ele ouviu o canto da bela Salúquia, ele ficou tão perdido de amores que não teve mais um minuto de paz. O soldado português só pensava em encontrar Salúquia e declarar o seu amor. Então, ele se disfarçou de mouro e entrou no castelo de Azimir, onde Salúquia vivia, na esperança de encontrá-la. Passou um dia inteiro escondido atrás das colunas e quando ele viu a bela Salúquia vindo sozinha, ele chamou: Salúquia. A moura parou, olhou para os lados, não viu ninguém. Salúquia. Quem me chama? Então ele se encorajou, saiu de trás de uma coluna, dando 2 passos na sua direção e dizendo: Sou eu que te chamo. Quem és tu? Um desconhecido que te ama, Salúquia. O peito da jovem moura arfou de emoção. Aquilo lhe parecia extraordinariamente mágico, romântico. Quem era aquele homem que lhe falava assim? Então ele avançou mais 2 passos sorrindo. Estou apaixonado por ti, Salúquia, desde o instante que te ouvi cantar. Desde então, a tua voz aparece até nos meus sonhos. Mas aquele era um amor proibido, como eram proibidos todos os amores entre mouros e cristãos. Além do mais, Salúquia era noiva do alcaide de uma moirama nas terras de Espanha. Salúquia gostava de Bráfima, mas as palavras daquele cavaleiro cristão estavam lhe enfeitiçando. Então ela disse: Não fales assim, que me perturbas. Mas a insistência do cavaleiro, a sua voz ardente, os seus olhos apaixonados estavam deixando Salúquia cada vez mais trêmula, mais confusa. Ela não sabia mais de quem era o seu coração. Então ela disse: Vai-te embora! Se te pegam aqui, te matam! Então ele se aproveitou, chegou ainda mais perto do seu rosto e sussurrou nos seus ouvidos: E tu, Salúquia, se eu morresse, terias pena de mim? Ela nem teve tempo de responder, porque começou a ouvir passos naquela direção. Então, aflita, ela começou a implorar para que ele fosse embora. Ele segurou as mãos dela e pediu então que ela lhe desse uma recordação. Cada vez mais aflita com os sons dos passos que se aproximavam, ela começou a procurar nos seus adornos e encontrou uma pedrinha branca que tinha o seu perfume e lhe entregou. O cavaleiro apaixonado saiu na direção oposta de onde vinham os sons dos passos, lhe prometendo que voltaria, porque ela se casaria só com ele e com mais ninguém. Daquele dia em diante, a bela moura nunca mais cantou. Passava muitas horas acordada durante a noite, muitas horas suspirando durante o dia, guardando aquele segredo, com o coração dividido. E o jovem cavaleiro apaixonado passava os dias pensando na Salúquia, sentindo o perfume daquela pedrinha branca, aquele perfume inebriante, incomparável. E enquanto isso, o exército português se organizava para reconquistar aquelas terras dominadas pelos mouros. O plano era invadir o castelo de Azimir, e eles aproveitariam que Bráfima e seus homens estavam a caminho do castelo para buscarem Salúquia. Então, o jovem cavaleiro enamorado se juntou naquele exército, na intenção de lutar contra Bráfima e vencê-lo.
Na madrugada, os soldados portugueses se esconderam pelo caminho onde os mouros passariam. Os mouros eram em maior número, mas, apanhados de surpresa naquela emboscada, foram vencidos e Bráfima morto. Então, soldados portugueses se vestiram com os trajes dos mouros e o cavaleiro apaixonado, na intenção de ser o primeiro a entrar no castelo, vestiu as roupas de Bráfima. O exército português seguiu em marcha em direção ao castelo de Azimir e, vestidos como estavam, pareciam exatamente Bráfima e seus homens. Foi exatamente isto que pensou Salúquia, que os viu se aproximando do alto da torre do castelo. Então, pensando em ser Bráfima e seus homens, ela ordenou aos soldados que baixassem a ponte levadiça. E somente quando os portugueses estavam do lado de dentro é que Salúquia e os mouros perceberam que haviam sido enganados. Mas já era tarde demais. Os soldados cristãos tudo levaram deles, deixando um rastro de sangue. Aterrorizada, Salúquia correu para o alto da torre. Enquanto isso, o cavaleiro apaixonado gritava atrás dela: "Espera, Salúquia, sou eu que venho te buscar, aquele a quem tu deste a pedrinha branca de mágico perfume." E então, a voz dela lhe chegou misturada com lágrimas: "Antes a morte que teu amor." E num gesto desvairado, a bela moura se atirou do alto da torre. No mesmo instante, a pedra branca de mágico perfume se fez vermelha, como manchada de sangue. Em memória da bela moura, Almanihá recebeu o nome de Vila de Moura e um brasão com o desenho de uma torre, com uma jovem vestida de prata caída na sua frente, segurando chaves na mão. Dizem que até hoje a alma de Salúquia habita o castelo, que nas noites amenas, perfumadas por jasmins, é possível avistá-la no alto de uma das torres, olhando para o horizonte. Outros afirmam que quando o vento sopra do castelo, é possível ouvir o seu canto. Há quem diga que a bela moura se encantou em cobra e que permanece escondida nas redondezas do castelo. E da pedra branca, de mágico perfume, que se fez vermelha, nunca mais se soube e nem se saberá.